Olá! Hoje é dia da gente falar de comunicação, mais especialmente de jornalismo. Meu convidado de hoje, criativo, ponderado e tentando ser um cara legal. Natural de Novo Hamburgo, filho do seu Jonatas e da Dona Odete, é formado em jornalismo pela Universidade Fevale, mestre e doutor em comunicação pela Unicinos. O marido da Ágata atuou em algumas das principais agências do Vale dos Sinos e coordenador da comunicação da Comusa. Atualmente é professor da Universidade Fevale e coordenador da Agência Experimental de Comunicação, a GECOM, além de prestar a consultoria na área de comunicação e marketing. Hoje teremos uma conversa de peso com Alisson Coelho. Seja bem-vindo, Alisson, para essa conversa de peso. Muito obrigado, Rodrigão. Agradeço demais o convite para estar aqui conversando contigo. É um prazer. A literatura faz parte da tua vida, de alguma forma? Faz. Eu dou a primeira disciplina de texto na Universidade Fevale para os alunos de jornalismo e relações públicas. Ela é uma disciplina bem ampla, não é texto do jornalismo, né? A gente trabalha muito com narrativa, trabalha com ficção, eu escrevo algumas coisas por minha conta também, quem sabe acho que no futuro próximo venha a publicar. Leio e continuo lendo muito, então é uma coisa que não deixa de estar no meu dia a dia, no meu cotidiano. Mas de forma geral, obviamente que com o tempo isso vai deixando de ser menos profissional, se torna mais hobby, mais uma coisa que a gente faz no tempo livre, né? Ou seja, tem chance de vir alguma coisa, uma produção literária na sequência. Eu tenho alguns livros publicados, assim. Eu tenho um que deriva da minha dissertação de mestrado, né? Que aí é sobre teoria do jornalismo, então técnico. É para um público menor, assim. E durante algum tempo eu trabalhei com alguns livros empresariais, né? Então, grandes empresas que gostariam de contar a sua história ou a história do seu fundador. E eu fiz esse trabalho, a gente fez um trabalho muito bacana com a Associação das Indústrias de Curtume, aqui de Novo Hamburgo, e Sul. Escrevi o livro do couro, né, que conta toda a trajetória da indústria coureiro do Rio Grande do Sul. Isso desde antes das charqueadas até as grandes empresas que a gente tem hoje, exportadoras para vários países. A gente contou toda essa história. Então, de alguma forma, já tem algumas coisas publicadas aí, não são ficção, mas se a gente for parar para pensar, né, em todo o percurso da indústria coureira, a gente tem histórias maravilhosas para contar, não necessariamente ficção. Verdade. Então, já tem algumas coisas por aí, quem sabe coisa nova. Filme, série, novela em qualquer lugar do mundo. Tranquilamente. Como aqueles caras aqui de processos absolutamente amadores constroem uma indústria de ponta. A própria indústria constrói a sua escola, que é o Senai de Distância Velha, né? Então, assim, não é uma coisa comum no Brasil a indústria sentir a necessidade de mão de obra especializada e construir a sua própria escola, né? E o Senai de Distância Velha, apesar de abraçado por uma bandeira como o Senai, ele é todo construído com prédio, com instalações doadas pelas empresas. Então, tem histórias muito legais nesse meio, assim, e também, assim, histórias de apogeu e ruína também, que gerariam um filme da empresa que tinha, sei lá, 3, 4 aviões aqui no interior e do nada se vêm sem nada disso, assim, então, e depois batalham para se recuperar. Então tem histórias muito bonitas ali. Quando é que foi teu primeiro dia na redação? Então, isso faz... Mais perto, assim, chegando perto do Hard News, né? Foi já no glorioso jornal, no Diarinho de Voti, aqui. Foi a minha primeira escola, porque eu ainda era estudante, e eu cheguei no Diário de Voti, que é um jornal que, distância velha para cima, ele circula muito bem. Eu digo que é o último lugar no mundo que vai ter jornal. O último assinante de jornal vai ser ali. Vai ser ali. E vai ser um assinante do Diário. Digo isso pro Raul, ele fica bobo. Eu cheguei lá ainda estudante, quinto, sexto semestre, já me preparando para ir para a reta final do curso. Entrei como repórter e saí de lá editor-chefe do jornal depois, né? Então, assim... E era um jornal diário, né? Então, todos os dias você tem que fechar uma edição, 8 da noite, porque é um jornal que imprime fora, jornal grande. Um jornal grande, então 8 da noite você tem que fechar uma edição. Eu tinha 22, 23 anos e eu tinha a responsabilidade de fechar um jornal. 24, 28 páginas, 32 páginas. 32 páginas, daí para fora, assim, que ia para algumas centenas de pessoas numa região que depende daquele veículo de comunicação para se informar do que está acontecendo na sua cidade. Então já era uma responsabilidade enorme, assim, mas aquilo
Primeiro que, assim, eu tinha uma liberdade muito grande lá dentro, assim, então a gente fazia grandes reportagens especiais. Do nada eu chegava lá e dizia, eu quero fazer uma grande... Eu tenho uma história que eu conto para os alunos, que eu acho que ela mostra isso, assim. A gente fazia um trabalho, se faz ainda, eu acho, lá no diário, de todos os dias, ou algumas vezes na semana, aí nas delegacias e prefeituras daquelas pequenas cidades. Então, tu vai a Lindolfo Collor, tu vai a São José do Hortêncio, né? Então, tu conhece o prefeito, tu conhece o delegado, tu conhece todo mundo. Eu chegava na delegacia e pedia para o inspetor na época, inspetor, o que temos de polícia aí para nós? Ah, não, só deu uma Maria da Penha. E eu ia embora. Só deu uma Maria da Penha e eu ia embora. Isso semana atrás de semana. Chegou um dia, eu estava em casa, eu disse assim, mas como assim? Toda hora tem Maria da Penha aqui. Isso tem alguma coisa para se ver. E aí eu fui atrás dos números e a gente viu que tinha um índice de casos de violência doméstica, que é um assunto denso, pesado, né? Muito alto naquela região, assim. E normalmente acontecia em final de semana, o cara ia lá, bebia, chegava em casa, brigava com a esposa e acabava agredindo a mulher. E casos que se repetiam. E a gente fez uma matéria especial, assim, ela saiu três vezes, assim, em 3 dias diferentes, com 4 páginas e tal. O Raul nem... Vai lá, faz. E... Tinha total liberdade para trabalhar. Tinha total liberdade para trabalhar. A gente fez uma diagramação super impactante, eu lembro. Ouvimos várias mulheres em off, assim, sem mostrar o rosto dela, mas contando as histórias e tal. Então, isso para um menino que está se formando em jornalismo e vê o resultado desse trabalho, porque depois as prefeituras passaram a se mobilizar em função disso, do tipo, não, se temos um problema aqui, a gente tem que tentar resolver, e passaram a fazer campanhas de conscientização e os índices depois passaram a cair. Então, você faz jornalismo com uma resposta da sociedade imediata, isso é muito legal. Então, esse período, para mim, esse início em redação foi muito bom. E a chegada em Porto Alegre, na capital dos gaúchos? É. Um jornal com, hoje, 120 e tantos anos? Eu cheguei... 1905, acho que é. Eu acho que é isso, ainda é. Agora, acho que não, acho que 1895, se eu não me engano. Isso, antes dos anos 1900 ainda. Eu cheguei com o Correio do Povo, eu comecei como correspondente aqui em Novo Hamburgo, né? Eles tinham o Correio do Povo tinha uma malha de correspondentes que fazia inveja a Zero Hora, né? Porque tinha correspondente em várias cidades, conseguia imprimir no interior, porque tinha plantas gráficas no interior, então chegava primeiro do que a Zero Hora, né? E nós tínhamos, na época, 12 páginas de interior, num caderno especial de interior, que hoje não existe mais, que fazia com que o jornal circulasse muito no interior. Ele poderia tomar pau na capital em termos de circulação, mas no interior circulava melhor. Então a gente tinha uma abrangência muito grande, então a experiência do Correio do Povo, para mim, eu trabalhei com um editor que chamava Edson Moiano, que tinha 50 anos de Correio do Povo. Então era uma lenda viva daquele jornal, assim, e as pessoas diziam, cuidado com o Moiano, porque ele mói os repórteres. E eu tinha uma relação absolutamente tranquila com ele, quando saímos amigos, assim, e para mim eu saía de uma realidade, eu saí do diário de Voti para ir para o Correio do Povo, né? Então, assim, foi um salto de etapas ali, e de repercussão, porque do nada eu estava sendo lido, e com super respeito, assim, mas sendo lido em 3, 4 pequenas cidades aqui da região, e do nada pessoas da fronteira oeste estavam lendo o que eu estava escrevendo, pessoas da capital estavam olhando para aquilo que a gente estava fazendo. Então, foi uma experiência absurda, assim, em termos de repercussão, né? Agora, poucas experiências são como trabalhar numa redação como a da Zero Hora, né? Eu acredito que não exista aqui no Rio Grande do Sul essa experiência em qualquer outro jornal, assim. Acho que no Brasil são pouquíssimas redações como a Zero, são né? poucas, eu passei, né? Com a qualidade, com o grupo, com o profissionalismo que tem, né? Infraestrutura e... Eu vejo muita... Como pesquisador, depois eu fui trabalhar com crítica do jornalismo e eu vejo as pessoas criticarem grupos como o Grupo Sinos, ou como o Grupo RBS, ou como o Grupo Globo. Agora, empresas desse tamanho têm processos de checagem, de apuração, de responsabilidade que são muito rígidos. Se trabalha um jornalismo realmente muito bem pensado, não é uma coisa feita assim, vamos acabar com o governo XYZ, vamos apoiar não sei quem. Existem processos, existe toda uma cadeia de comando dentro de uma redação desse tamanho que basicamente faz com que o processo seja muito bem pensado, né? Então não é uma coisa assim do tipo, vamos manipular a opinião pública. Não é assim que funciona. Você faz jornalismo mesmo, né? PRBS é uma ficção, então? Na minha opinião, total, assim. Total. É claro que a gente tem que sempre saber que
empresários da comunicação têm os seus próprios interesses, né? Agora, a redação, ela é um organismo enorme, né? Ela é um organismo enorme, com pessoas das mais variadas correntes político-partidárias lá dentro, com sua própria forma de enxergar o mundo, né? Porque a gente também tem que sair dessa coisa de que o jornalista ele é uma pessoa que ele não tem a sua própria opinião, ou ele não tem a sua visão política, ou ele não torce para um clube. Pelo amor de Deus, é obviamente que você tem a sua trajetória, você tem as suas posições. Agora, quando você está numa redação fazendo jornalismo, a sua posição fica de lado, você vai fazer jornalismo, né? Eu sou colorado e eu sempre digo isso assim, se eu estou numa redação de esporte e eu puder ir cobrir o Grêmio no Mundial de Clubes, é óbvio que eu quero ir cobrir o Grêmio no Mundial de Clubes. Eu não quero cobrir o Grêmio tomando 4-0 da Napolina, como a gente brinca, né, na corneta. Eu não quero cobrir uma Série B. Se o cara ele é gremista e ele faz esporte, ele não quer cobrir o Inter jogando contra o Boa Esporte. Ele quer cobrir o Inter no Mundial de Clubes contra o Barcelona. Porque no currículo dele, ele não vai colocar cobrir Boa Esporte 1, Inter 0 dentro do Beira-Rio. Ele vai colocar cobrir o Mundial de Clubes de 2006. Então as pessoas têm que saber que o jornalista ele tem as suas próprias opiniões, a empresa jornalística por si só tem suas próprias opiniões e interesses. Isso de alguma forma talvez entre no jornalismo que se pratica, mas o objetivo é que não entre. A gente não deveria ser mais transparente nisso? Nos Estados Unidos a gente tem editoriais dos grandes jornais declarando seu lado, né? Aqui parece que existe lado, ou existe, e as coisas ficam nesse falso puritanismo, né? Quando lá eles são puritanos e ao mesmo tempo são determinados, né? Mas eu acho que tem uma questão... Ou a gente não é maduro para isso. Exato, eu ia dizer justamente isso. Acho que tem uma questão anterior aqui para nós, que é formar um público que entenda isso. Porque em algumas ocasiões, especialmente agora na época do impeachment, alguns jornais escreveram editoriais dizendo que deveria haver ou não haver um impeachment e tal. E as pessoas não conseguiram separar um editorial, ou seja, a opinião da empresa, do jornalismo praticado, como se dizer. Eu lembro que a Folha teve um editorial de capa que dizia nem Dilma nem Temer. Queremos novas eleições. Isso era a opinião da família Frias que comanda o Grupo Folha. E é legítimo que eles tenham a sua opinião, né? E isso foi expresso em editorial. As pessoas não conseguem ainda, talvez, nem separar o que é espaço editorial e o que é reportagem, notícia, matéria, né? As pessoas não conseguem circular nos diferentes gêneros textuais. Eu estou dando exemplos de fora, até para a gente não cair na província aqui, mas eu lembro que durante um período a Folha tinha, por exemplo, o Gregório do Vivier, que é um comediante super de esquerda, e o Kim Kataguiri, que é o líder do MBL, na época ainda mais... Na época era um cara de direita. Hoje é comunista, né? Pois é. Fala que hoje é que hoje ele está no... Tá, enfim, mas ele era assim, a voz dessa nova direita naquele momento era o Kim Kataguiri. E a Folha tinha esses dois caras lá. E aí você ia nos comentários, porque eu estava analisando comentários durante o mestrado, inclusive, o doutorado, tu ia nos comentários das colunas do Gregório e era essa Folha esquerdista. E aí você ia nos comentários da coluna do Kim, era essa Folha extrema-direita, sem entender que é papel do jornalismo dar a voz às diferentes correntes, né, que participam desse grande retrato da sociedade, que é um jornal, um veículo de comunicação. Não é um conteúdo editorial, né? Não é uma reportagem, não é a voz do jornal. Quero falar de opinião dentro desse trabalho que tu realizaste, o trabalho de mestrado, né, que virou, inclusive, um prêmio para ti. Quero falar de rumos do jornalismo. Adoro essa pauta e estou feliz da vida de saber das novidades da nossa Universidade Fevale. A volta do intervalo hoje numa conversa de peso com o jornalista e professor Alisson Coelho. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o jornalista, professor Alisson Coelho, passagem também pela Comusa, coordenador de comunicação lá eu tive algumas experiências no mercado. Já tinha trabalhado com o poder público? Com o poder público eu fui estagiário da Assembleia Legislativa, nem vou dizer o ano, né? Há muito tempo atrás, num convite de um professor da Universidade Fevale que me levou para fazer estágio na Assembleia. E foi um estágio bem enriquecedor, mas nada como a experiência que eu tive na Comusa, né? A comunicação da Comusa, ela tem orçamento próprio, tem um setor
que ainda não estava tão bem estruturado, mas depois estruturamos com mais pessoas, né? Enfim, você tem que fazer política de comunicação, não é nem comunicação, não é nem fazer política, né? Política partidária. Não é política partidária, é fazer uma política de comunicação pensando num órgão público que tem contas a prestar para a sociedade, que presta um serviço absolutamente essencial, então tem que comunicar bem, as pessoas têm que saber o que está acontecendo. Então, foram aí 2 anos de trabalho à frente da comunicação da Comusa, com um recurso público escasso de um momento complicado, mas fazer comunicação não é gasto, eu sempre digo isso, né? Fazer comunicação não é gasto, é investimento, inclusive por um órgão público. Assim, o órgão público, o gestor público, ele tem a obrigação de prestar contas do que faz. E um órgão como a Comusa, principalmente, precisa fazer isso. Então, eu tinha tido algumas experiências no mercado, com marketing, com comunicação empresarial, com assessoria de imprensa, durante vários anos, né? E foi isso que acabou fazendo com que viesse o convite para que eu fosse para a Comusa, né? Eu não era um cara ligado a nenhum partido político, não bandeirei para ninguém na campanha e tal, o que é absolutamente legítimo, mas não era o meu caso. Eu fui porque tinha conexões no mercado, as pessoas eram um cara legal para fazer isso, vai lá. Tanto que fiquei com diferentes gestores da Comusa, acabei ficando por fazer um trabalho muito mais com um olhar voltado de mercado e menos pensando até as questões políticas, assim. Mas foi um aprendizado enorme trabalhar com orçamento, trabalhar com a responsabilidade de gerir dinheiro público, que é uma coisa que me dava calafrios, assim, né? Fazer gestão de um dinheiro que é da população, que é dos impostos das pessoas, que vem da tarifa da água. Isso era uma coisa E o momento pesada. da crise, hein? A falta da água, que daí dói demais as pessoas. A gente teve alguns momentos de grandes crises, assim, né? Eu peguei greve dos caminhoneiros dentro da Comusa, de nós chegarmos, fazer uma reunião e dizer assim, olha só, temos insumos para tratar a água 24 horas. Se o caminhão com os insumos não chegar aqui, nós vamos deixar a cidade inteira sem água. E aí você fica naquela coisa assim, comunico agora, comunico daqui a pouco, espero, vamos ver o que faz. E você não se envolve só na comunicação, você se envolve com todo o cérebro da operação da coisa, né? E aí eu lembro que o pessoal conseguimos, inclusive, escolta para caminhão, e a Comusa foi uma das poucas que conseguiu não ter nenhum problema de abastecimento, porque a gente fez todo um sistema de chegar caminhão durante a madrugada, porque os caras estavam barrando os caminhões que chegavam, então era caminhão que chegava durante a madrugada para trazer insumo para tratar a água. Tivemos alguns momentos assim de pane por questões elétricas, que deixou a cidade inteira sem água, aí sim, sem água. E as pessoas reclamam, e acho que tem todo o direito de reclamar, né? Acho que é legítimo que você se sinta incomodado, porque, enfim, falta água na sua casa, você não consegue tomar um banho. É horrível. Tomar água, né? Tomar água. O banho né? Consumir água, óbvia, né? cozinhar, enfim, é uma coisa muito complicada para todo mundo. As pessoas reclamam muito, a gente tentava sempre ser o mais transparente, direto. A perspectiva é voltar a tal hora e tal. Mas são situações assim, eu sempre digo que fazer a comunicação de uma empresa de abastecimento de água é muito complicado porque as pessoas só lembram de ti quando tu erra, né? Ou quando falta água na torneira. Se a água tu abriu a torneira, tá vindo água, é o teu dia a dia. As pessoas não têm ideia quando elas falam assim, mas o poder público não fez nada por mim. As pessoas não têm noção do que é milhares de quilômetros de tubulação que estão aqui debaixo dos nossos pés. Né? E de uma tubulação que data da década de 70, em sua grande maioria. Dela, né? Parte dela. Ou seja, rompe porque é muito antiga, né? É muito antiga mesmo, vai romper. E é uma das grandes qualidades da mudança que está se fazendo no centro, né? Não precisa abrir rua para fazer essas mexidas aí. O Alisson, conta para mim desse seu trabalho que levou a esse prêmio, né? É o prêmio máximo para um jornalista né, que faz pesquisa científica. Eu, desde a graduação, me interesso muito para saber o que as pessoas pensam do jornalismo, né? E o que o jornalismo faz com que se pensa dele. Eu sempre achei que nós, jornalistas, fomos muito encastelados nas redações, assim, como se tivéssemos algum poder que... Um altar, assim. Exato. Onde estivessem lá sobre ele. Eu digo para os alunos sempre, pessoal, a gente convive com o poder, a gente não é o poder. Né? O jornalista não é o poder, ele convive. Ele está na prefeitura, ele está no Palácio Piratini, ele está no Palácio do Planalto cobrindo, mas ele não faz parte daquilo ali, né? E aí eu, desde a graduação, então vinha tentando pensar, e aí quando fui para Zero Hora aconteciam alguns casos que para mim eram emblemáticos de você fazer uma reportagem, né, dar o máximo de si fazer uma reportagem, e começar a pipocar e-mail na sua caixa do tipo, a reportagem muito legal, importante, ou essa reportagem faltou você ouvir fulano.
Então, assim, casos em que as pessoas diretamente interferiam no jornalismo porque falavam com o repórter. E eu buscava responder. E eu via que o jornal não tinha, naquele momento, talvez hoje tenha, uma política de dizer você tem que responder, ou você não responde, ou você... Não existia, cada um fazia o que queria dos repórteres, né? Eu tinha por hábito responder. E eu queria saber o que o jornalismo fazia com o que se falava dele. E aí fiquei, então, uma semana na Folha de São Paulo, uma semana no Jornal o Globo no Rio, uma semana fui a Brasília no Correio Brasiliense, uma semana na própria Zero Hora aqui, justamente para tentar entender o que a gente estava fazendo e como estava fazendo. E aí isso gerou a minha dissertação de mestrado, depois o livro, Jornalismo, Sociedade, Crítica, Potencialidades e Transformações. Acho que tem cópias dele na Biblioteca Pública Municipal, eu doei algumas cópias, inclusive, se alguém se interessar. A Biblioteca da Universidade do Fevale também tem. E aí gerou esse livro, gerou um trabalho que depois acabou recebendo o Prêmio Adelmo Genro Filho, que é da Sociedade Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo. Todos os anos eles olham todas as principais pesquisas em jornalismo especificamente e premiam as melhores nas categorias graduação, mestrado e doutorado. E eu ganhei na categoria mestrado na época. E foi um reconhecimento enorme, assim, de um trabalho que realmente, assim, eu me doei ao máximo que podia, tanto que saí da Zero Hora para ir fazer um mestrado. Então eu saí do dia a dia de redação, comecei a trabalhar mais com consultoria, com assessoria de comunicação, que eram as coisas que eu conseguia conciliar com o tempo que eu queria dedicar a fazer uma pesquisa realmente de fôlego. E depois segui nessa mesma linha de pesquisa no doutorado, né, que eu terminei nesse ano, agora em março, defendi a minha tese de doutorado, aí pensando muito mais o que as pessoas dizem, como isso se estrutura nas redes, assim, como se estrutura a crítica do jornalismo em rede. Então fui para esses ambientes para tentar entender. Como é que dá para diferenciar o que é a crítica daqueles que são os haters, né? A pichação que tu falavas antes para mim. Eu vejo isso assim, a gente tem um processo de perda de credibilidade do jornalismo tradicional, essa perda de credibilidade muito insuflada por grupos políticos, e não importa se é A ou B, ou direita ou esquerda, porque o jornalismo ele tem essa função de colocar o dedo na ferida de quem está no poder. Então, se você for parar para analisar todos os governos petistas, se falou em regulação de mídia, em algo desse tipo, sempre se teve muita crítica ao jornalismo. Que os Estados Unidos têm há muito tempo a regulação da sua mídia. Sim, né? A Inglaterra tem, os grandes países, a Alemanha tem um conselho de jornalismo maravilhoso. Mas aqui é um tabu, parece que é a dominação da mídia. Aqui as empresas têm um lobby gigantesco contra qualquer tipo de regulamentação. E aí tu tem uma Globo que em algum momento foi hegemônica, com 80% de share, enfim. Exatamente. E todas as leis que de alguma forma tentam... A gente tem, por exemplo, uma lei em relação ao capital estrangeiro na mídia no Brasil, que agora estão querendo, inclusive, derrubar. Né? Por quê? Por causa de um interesse também. Por causa de um interesse específico da Time Warner, né? Que pediu ao governo Trump que intercedesse junto ao governo Bolsonaro. Então, é um lobby realmente muito forte, assim. E, ao mesmo tempo, você tem alguns grupos políticos que querem tirar a credibilidade do jornalismo porque se vem ameaçado por eles. Isso acontecia tanto nos governos de centro-esquerda, quanto agora que temos um governo de direita. Nada mudou nesse ponto. O jornalismo continua sendo tratado como vilão pelos governantes. E a sociedade entrou um pouco nessa onda, e aí a gente tem, sim, um caldo de gente querendo contribuir, dizendo, não, olha só, poderia melhorar dessa forma, e a gente tem pessoas que simplesmente querem dizer Globo lixo, Globosta, e RBS mente, e por aí vai, né? Ou seja, não é uma crítica construtiva, é o quebrar por quebrar, e não é assim. É só porque eu não concordo com aquilo que está sendo dito. Exato. Não existe democracia no mundo sem jornalismo livre e bem feito. Né? Conta para mim como é que está essa mudança, nessa bagunça toda da comunicação, né? E a minha alegria de saber que o currículo da FEVAR está vivendo nesse 2019-2 esse começo de mudança, assim, de posicionamento. Né? Nós fechamos 20 anos de jornalismo na Universidade Fevale, 20 anos de um curso no qual eu me formei e 10 anos depois voltei como professor. Né? E para mim foi uma alegria muito grande poder participar, porque veio essa oportunidade, a Fevale reestruturou todos os seus currículos para repensar, para inovar, para trabalhar currículos mais próximos do que a sociedade precisa, né? Tanto em termos de mercado, mas também em termos de pensamento, em termos de formulação de um profissional com capacidades para muito além da capacidade mecânica do dia a dia. E o curso de jornalismo ele recebeu uma atualização completa, né? Ele está pensando muito mais as questões do digital, que é o futuro, que é o presente, não é nem o futuro, é o presente do jornalismo.
A gente também passou a trabalhar com questões relacionadas a empreendedorismo, né? Fazer com que o jornalista também tenha essa capacidade de se ver como um empreendedor, como alguém que pode, não precisa necessariamente se formar como eu me formei para trabalhar na Zero Hora, né? É o meu sonho. Pode ser o sonho do aluno, não tem nenhum problema, e ele provavelmente vai chegar a fazer isso, mas ele não precisa ser só isso, ele não precisa fazer só isso. Ele pode empreender, ele pode inovar, ele pode ter o seu próprio negócio, ele pode ou trabalhar dentro de uma grande empresa. Então a gente começou a trabalhar também mais forte questões como assessoria de imprensa, assessoria de marketing, mídias sociais, todas essas linguagens que hoje o mercado demanda, até mais do que em redação, a gente tem. Mas também continua mantendo toda a vinculação com a prática profissional da reportagem, que é a base do jornalismo. Então a gente conseguiu um equilíbrio, eu acho, muito legal em disciplinas que pensem essas questões novas, que mantenham o pé no jornalismo tradicional, na apuração, na reportagem investigativa, né? A gente consegue manter esses dois mundos conversando harmonicamente, assim. E a gente vai poder te ouvir falando mais sobre isso agora nesse encontro na CI, né? Sim, teremos um encontro na CI, organizado pela Ana Desotti, pelo Zé Renato Oliveira, pela Aline Pires. Então, é um momento da gente discutir comunicação empresarial, né? Que para mim é uma paixão falar sobre isso, pelo tempo que trabalhei dentro de empresas, pelo tempo que trabalhei com assessoria de imprensa também, de tentar mostrar para as organizações o momento e a oportunidade que se tem de se conversar com o seu cliente, conversar com a sociedade, abrir-se, né? E, obviamente, engajar pessoas com a sua marca. Muito bem, adorei conversar contigo. Parabéns pelo trabalho, seja sempre muito bem-vindo na nossa Vale TV, Alisson. Muito obrigado, foi um prazer enorme conhecer os estúdios lindos da Vale TV, acho que está muito bacana mesmo o trabalho que vocês estão fazendo. Parabéns, fazer comunicação local não é uma coisa fácil, então eu valorizo muito essa Tamo iniciativa. junto. Hoje numa conversa de peso com esse jornalista, professor da nossa Universidade Fevale, Alisson Coelho. Continua agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.